Olá, pessoal, saudações, as nossas boas-vindas do Educandário Leon Denis, aqui no nosso Evangelho no Lar, através desse vídeo. Eu sou o Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui em mais essa edição. E nessa edição, gente, algo novo passa a acontecer. Essa edição que é a de número 151. Então, né, tivemos 150 edições ao longo desses 5 anos, desde o começo da pandemia, lá em 2020, fazendo o nosso Evangelho no Lar, primeiro semanal, depois de forma quinzenal. E agora, né, depois de 150 evangelhos, então, a gente continua, mas de uma forma diferente, que eu já vou dizer o que é exatamente, né? Primeiro, quero deixar aqueles recados bem importantes, bem especiais, né? Que é a questão da nossa aguinha para ser fluidificada. Minha aguinha já está aqui, na minha canequinha, que eu gosto muito de usar. Então, né, você que ainda não está aí com a sua aguinha, pode parar, dar um pause aqui nesse vídeo, vai lá, pega um copinho, uma garrafinha, uma jarra com mais copos, se tiver com mais pessoas aí, enfim, né, no recipiente que for mais cabível, for mais propício para esse momento, tá? Porque ao final, na nossa prece final, a gente roga também pela fluidificação dessas águas, tá, gente? E lembrando, né, que eu também falo aqui a questão da edição, né, essa agora, 151, porque embora não seja uma sequência, não precisa ver as anteriores, né, para poder estar assistindo essa daqui, mas a título de curiosidade, para quem quiser, se você está chegando hoje, começando a assistir hoje, e quiser realmente, né, de fato, ter aí essa sequência, né, então também fica aqui o nosso convite e saiba que existem, né, todas essas outras edições disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? E aí, para achar o nosso canal do YouTube, super fácil também, é só pesquisar o nome da casa, Educandário Leon Denis, tá? Educandário Leon Denis. Lá tem todas as palestras que acontecem na casa. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem palestra presencial na nossa casa, na nossa sede em Tijucas. Então, né, as palestras depois vão lá para esse canal. E também, né, gente, outros materiais, prece e radiação, os evangelhos, tá? Então, todos eles têm muita coisa muito legal lá, tá bom? Também alerto, né, para nossa vida real acontecendo, que eu sempre costumo dizer aqui nos vídeos também, que é o seguinte, né, gente? Cachorro que passa latindo, barulho de caminhão, enfim, né? Várias coisas aí que podem acontecer, vários ruídos que podem acontecer. E como eu sempre digo também, isso tudo é para treinar a nossa paciência, o nosso foco e aqui a gente seguir firme no nosso objetivo, que é a oração, que é a conexão, que é realmente, né, fazer esse momento de estudo, esse momento de autocuidado, porque assim eu considero também esse tempinho que a gente tira para a gente mesmo, né? A gente tira tempo para tanta coisa, às vezes para tantas pessoas, e acaba não tirando para a gente mesmo para fazer um momento de estudo, de autoconhecimento, de reflexão, e com isso, né, trazer aí mais harmonia, apaziguar um pouquinho, desacelerar um pouquinho, né? E sabemos que isso é extremamente necessário, né? Então, gente, isso, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, tá? E fazer, né, mais momentos assim também. E a novidade que a gente tem, a mudança que a gente tem a partir desse evangelho é o seguinte: é a forma como ele será conduzido, tá? E a obra que a gente utilizará, tá bom? Nós não utilizaremos mais o evangelho no lar. Nós utilizaremos a partir de agora outras obras que, claro, né, gente, são baseadas também no Livro dos Espíritos, são baseadas no Evangelho também, mas traz outros textos, né, traz de repente outros pontos de vista e isso pode proporcionar realmente novas reflexões, novos aprendizados, tá? E aí, a partir de hoje, então, nós vamos trabalhar obras do Chico Xavier, gente. Especificamente 3 obras do Chico, tá? Que foram feitas para esse momento de oração, para esse momento de reflexão. E eu tô aqui com elas, caso você, né, queira adquirir para poder acompanhar, caso você, né, tenha interesse, enfim, em conhecer mais. E também para a gente saber, né, que material é esse que você vai acompanhar a partir de agora nos evangelhos. O primeiro deles é esse aqui, Pão Nosso, tá? Então, o Pão Nosso é um deles, né? Um dos 3 materiais que eu vou trabalhar com vocês agora a partir desse evangelho. E vou começar hoje pelo Pão Nosso, tá?
esse livrinho, né? Essa edição aqui é pequenininha, uma edição de bolso, mas tem edições maiores. Eu já vou mostrar aqui a coleção que eles são maiores. E tem também, gente, que eu nem abri ainda, tá? Vinha de Luz. Sei que para você está espelhadinho aí, né? Mas o Vinha de Luz, que é da mesma coleção do Pão Nosso. E tem ainda o Fonte Viva, tá, gente? Tem ainda o Fonte Viva, tá? Da mesma coleção também, com o mesmo propósito. E ainda, gente, eu não tenho esses outros dois, tá? Mas ainda, fazendo parte da mesma coleção do Chico, Caminho, Verdade e Vida e Palavras de Vida Eterna, tá? Então tem ainda o Caminho, Verdade e Vida e o Palavras de Vida Eterna, junto com o Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que são esses três que eu tenho aqui. E a gente vai intercalar, tá? A gente não vai usar, vamos, todo Pão Nosso, todo Vinha de Luz, todo Fonte Viva. Não. Cada quinzena a gente vai pegar um diferente, né? Hoje estou pegando Pão Nosso, no próximo vídeo vai ser o Vinha de Luz, e por aí a gente vai intercalando, tá? E também, né, a gente utiliza da mesma forma que a gente utilizava o nosso evangelho, que a gente utiliza o evangelho, né? Inclusive, né, gente, se você quiser, paralelo a isso, continuar fazendo o seu evangelho, tá tudo certo também, né? A gente abre aleatoriamente, lê aquele texto, faz a nossa reflexão e segue, tá? Como fazemos com o Evangelho, tá bom? Só muda realmente essa obra, tá? Explicado isso, então, né, gente? Vamos de fato começar agora com a nossa prece inicial. Vamos lá? Desacelerando então o nosso coração, a nossa mente, fazendo-se caber nesse propósito, nessa proposta que agora a espiritualidade cuida com tanto carinho, que foi preparada com tanto amor, com tanto zelo. Nós deixamos-nos abertos a receber essas energias, essa luz e tudo aquilo que nós mesmos precisamos, mesmo sem saber, de forma inconsciente, de forma involuntária, mas que deixamos o nosso perispírito apto e sedento, seja do conhecimento, seja da harmonia, enfim, daquilo realmente que se necessita para qualquer que seja o ideal e o objetivo. Nós estamos agora partilhando aquilo que é necessário para receber isso que é necessário também. E iniciamos então esta nova fase com muita alegria, nesse ensejo realmente de harmonia e de crescimento espiritual. Gratidão e que assim seja. E também, como eu fazia, né, gente, já com o nosso evangelho, eu trouxe aqui, eu abri, né, antes da gente começar de fato o nosso vídeo, tá? E trago já, né, aqui o texto oração, tá? Trago aqui o nosso texto oração. Vou ler, na sequência, vou fazer aqui uma reflexão, que lembro, né, é um despertar apenas. Você pode ter uma opinião completamente diferente, você, né, pode, depois que eu terminar, você pode continuar se ainda tem o que ser dito da sua parte, tá tudo certo, tá bom? Então, começa, né, gente, aqui o livro Pão Nosso com um trecho, né, que vem da Bíblia, inclusive, tá? E diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Tá? Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva
e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário, sensato de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, né, gente, são trechos mais curtinhos, realmente, né? Até para o vídeo, né, não ficar tão cansativo, né? E, gente, o que nós temos aqui, né, o que é possível ver aqui, é aquele pedido, né, de creia, sabe? Não deixe sua fé se abalar e cuide, raciocine, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo é fé raciocinada, né? E não existe essa questão de mágica. Não existe magia, né, gente, nessa situação. Porque muitas vezes o que se espera é que vá acontecer de forma mágica. Ah, eu preciso de paciência, né? E hoje até, inclusive, mais cedo falávamos sobre isso ali no nosso centro. Ah, eu preciso de paciência. Então a gente espera que vá vir uma luz sobre você, um brilho sobre você e pronto, você ficou paciente. Não é assim que funciona, né, gente? Muito pelo contrário, você teve a oportunidade de treinar a sua paciência, de trabalhar a sua paciência. Porque senão, né, vindo o brilho, vindo a luz, é a magia que eu falei que não existe, sabe? Então, como disse aqui, né, situações intempestivas, situações realmente de resignação, situações, sacrifícios, momentos difíceis, né, sofrimento, como diz aqui no nosso texto. O que acontece, gente? Se você está pedindo para saber lidar com essa situação, é claro que o que vai acontecer é uma situação que exija você treinar, lidar com isso. E não simplesmente pronto, foi implantado agora no seu cérebro, dentro da sua mochilinha, que você agora vai carregar para o resto da sua vida essa situação, e em toda encarnação, quando você precisar, é só acessar aquilo ali de maneira fácil, prática e super rápida. Não, não é. Não é assim que funciona, né? Principalmente a gente vivendo no mundo de provas e expiações, que a gente precisa lembrar disso quase a todo minuto. E que, claro, outros métodos vão fazer sentido aqui. Então eu não estou dizendo que de repente aí não existam outros métodos, outras situações, outras formas de se adquirir isso. Mas hoje, nessa encarnação, nesse momento que a gente está do planeta Terra, é assim que se faz. É assim que acontece. Né? E aí a gente pede, a gente faz o nosso pedido, a gente faz a nossa oração, de repente, dali um tempo, né? E não é no dia, não é na hora, como diz ali, né? Não é plim, instantâneo. Não é. Né? Tudo precisa ser preparado realmente, né? Embora muitas vezes esse pedido já é sabido realmente, já estão cientes que é esse o pedido e já as coisas já vão acontecendo, já vão sendo preparadas, mas nada é instantâneo. Tudo chega no seu tempo e que não é o tempo que você quer. Tem mais isso.
E aí o que acontece é essa situação de que de repente, nossa, que é preciso de treinar aqui a minha resignação mediante as dificuldades. Gente, é claro que eu sei que parece que eu falando aqui, né, é óbvio, mas quando a gente está vivendo o nosso dia a dia, isso acontece, né, não é nada óbvio, tá? A gente precisa se lembrar, né, do que a gente pediu, daquilo que a gente, por aquilo que a gente rogou. Então, óbvio, gente, que o que vai acontecer é um momento de dificuldade e que você precisa estar ali, se agarrar com a espiritualidade maior, pedir ao seu anjo da guarda e lembrar que isso vai passar. Assim como as coisas boas passam, essa coisa ruim também vai passar e você é forte, você vai aprender e se fortalecer ainda mais com isso. Que não é fácil? Claro que não é fácil. Mas que serve para isso, vai servir para isso. E aí sim, passado por isso, por esse momento, e quando eu falo momento, não existe, né? A gente sabe que não existe um tempo ideal, não existe assim uma medida específica que funcione para todo mundo. Aliás, falando em todo mundo, cada um vai sentir isso de uma forma diferente, porque cada um, de repente, com a mesma prova, mas tem coisas diferentes a aprender, e a maneira como encara isso vai aprender realmente de forma diferente, ou às vezes nem vai aprender ainda, vai precisar passar por aquilo de novo, e tá tudo certo, faz parte também, mas no final de tudo, e há um final, porque tudo passa, o que vai acontecer de fato é que você adquiriu aquela habilidade. Não é preciso de treino, uma pessoa que quer aprender, por exemplo, a dirigir, não precisa passar por toda a autoescola e não acha, né? Eu me lembro, gente, inclusive de quando eu fazia autoescola, tem momentos que eu dizia, gente, isso é impossível, não tem como, eu nunca vou conseguir. Até que eu insisti, respirei bem fundo muitas e muitas vezes e hoje, né, dirijo. Dirijo maravilhosamente, sou o melhor motorista do mundo? Claro que não. Mas dou conta do recado, faço muitas coisas que eu preciso fazer. E é isso que a vida quer de você e é isso que você precisa adquirir. Aquilo que você precisa passar, não ser o melhor para o outro, ou seja lá para quem for, mas para você mesmo. Lembre disso sempre, porque às vezes até mesmo, né, ciente, passando essa dificuldade, vivendo aquela situação que é para você criar isso que você veio buscar, que você tanto adorou, rogou, aliás, perdão, você lembra, você quer ir além, porque você está pensando naquela pessoa, ou lembrando, não, mas aquela pessoa já é assim, eu quero ser igual. Não, gente. Você veio para ser você. Então não se distraia e não se compare. Se inspire, mas não se compare e não fique aí, se não der certo, fazendo isso, né? Não se traia dessa maneira, não se auto-sabote, por favor, porque só você é você e você tem uma história incrível para ser ignorada dessa maneira, né? Então, lembre dessa situação aqui da oração, que é realmente muito, muito, muito necessária em todos os momentos, principalmente, né? Aliás, também quando a gente vai pedir por essas coisas, tá bom? Dito isso, eu encerro por aqui, mas lembrando, se você tem mais coisas a dizer aí, fique à vontade, continue. E agora, seguimos aqui para o nosso encerramento, tá? Para a nossa prece final. Agradecendo então mais esse momento de reflexão, de aprendizado, esse momento que eu tiro para mim e me proponho a conhecer mais dessa doutrina, me abrir para a espiritualidade amiga, para desenvolver aquilo que eu tanto vim buscar, mesmo de forma inconsciente, mas que fez parte de todo o meu planejamento espiritual. Eu me coloco então em tuas mãos, Senhor, para que o melhor aconteça, para que aquilo que necessita ser feito seja de fato feito conforme a tua vontade, que é maior do que todos nós, que é onipotente e que sabe de tudo aquilo que faz. Rogamos também pela fluidificação das águas, que cada recipiente receba aquilo também que necessita, conforme a prioridade interna de cada um, para que fortaleça e cada um possa seguir em frente, contando com mais essa ferramenta, com mais esse bálsamo vindo de ti. Gratidão e que assim seja. E assim
Fazemos nosso brinde. E encerramos aqui esse nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que você goste, né, desse novo formato. E daqui a 15 dias, né, a gente tem mais uma edição novinha chegando por aí, tá bom? Muito, muito, muito obrigado em nome aqui do Educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e acompanhei você aqui nesse nosso vídeo do Evangelho no Lar de número 151. Até a próxima!